espíritos têm a capacidade de prever o futuro? Essa pergunta, ela é muito recorrente, por quê? Porque a gente sempre ouve falar que o nosso futuro ainda não foi escrito, porque ele é escrito com base nas escolhas que nós fazemos hoje. E nós também sabemos que temos livre-arbítrio. Então, se eu tenho livre-arbítrio para fazer as escolhas que eu acho mais importante, que eu acho que são as melhores, e é com base nessas minhas escolhas que eu vou escrever o meu futuro, né? Sabendo que não existe uma predestinação, que o meu futuro já não está escrito em nenhum lugar, como a espiritualidade poderia prever o futuro? Então, essa previsão existe? Existe. Mas nós temos que entender que não é da forma como a maioria de nós imagina. Quando a gente fala que a espiritualidade prevê o futuro, que é o caso das profecias, em que você tem uma previsão do que vai acontecer, seja daqui a uma hora, daqui a alguns dias, ou daqui a um século, que seja, né? Nós temos profecias descritas na Bíblia, por exemplo, com intervalo de muitos anos, desde o momento que ela é trazida até o momento em que ela acontece. O que é essa previsão, então? Essa previsão não significa que o nosso futuro está traçado e totalmente escrito. Tem 2 pontos aí que vão entrar nessa previsão do futuro. Primeiro ponto, são as situações que estão efetivamente planejadas. Porque apesar de nós termos livre-arbítrio, nós sabemos que o nosso livre-arbítrio não é totalmente limitado. Nós temos limitações nesse livre-arbítrio. Limitações porque o corpo material nos limita, então eu não posso simplesmente fazer o que eu quiser, porque tem coisas que eu não vou conseguir fazer, porque eu estou limitada por um corpo material. Mas também existe a limitação, que é o bom senso, né, e a justiça divina, que a espiritualidade coloca em prática quando ela vai limitando o livre-arbítrio de alguns indivíduos, quando as escolhas que estão sendo feitas só trarão prejuízos. Então, nós sabemos que se eu vou fazer uma escolha que não vai trazer aprendizado para ninguém, nem para mim, nem para as pessoas que estão ao meu redor, algo vai acontecer. A espiritualidade não vai permitir que aconteça. Por quê? Tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Tudo que nos acontece, acontece porque existe um aprendizado. Então, existe essa limitação. E uma outra coisa é que existem algumas coisas que são, sim, planejadas. Quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós não engessamos a nossa reencarnação descrevendo dia a dia o que vai acontecer. Nós fazemos um roteiro. Tem coisas que a gente abandona, a gente decide não fazer, tem coisas que nós fazemos, mas quando algo é de suma importância e é entendido que é de suma importância para mim, para a humanidade, seja para quem for, a espiritualidade vai trabalhar para que aconteça. Então, nesse ponto, a espiritualidade sim tem acesso ao que vai acontecer, porque isso está planejado, e mesmo que as pessoas façam outras escolhas, isso vai sendo trabalhado para que aconteça. O fato, por exemplo, do nosso planeta sair de provas e expiações e nós vamos entrar na regeneração. Nós vamos entrar na regeneração. Não sei quando, mas vamos. Isso está planejado. Então, existem coisas que a espiritualidade vai ter acesso porque já existe um planejamento prévio. Mas, na maioria das vezes que nós vemos essa previsão do futuro, nem é com relação a isso. É com relação ao fato da espiritualidade conseguir enxergar com mais clareza as consequências das nossas ações. Eu vou pegar um exemplo bem bobinho, que vai ficar fácil de entender. Se eu decidir que vou fazer uma horta aqui em casa, aí vou eu e o Leonardo me acompanha,
Ele me vê comprando um saquinho de semente de alface. Ele vem comigo até aqui em casa, ele me vê plantando as sementinhas de alface. Aí ele olha para mim e fala, aqui nascerá alface. Ele está prevendo o futuro? Tá. Mas é algo, né, um miraculoso? Não, ele só leu dentro das minhas atitudes o que possivelmente vai acontecer. Ela comprou semente de alface, ela plantou semente de alface, vai nascer alface. Então, muitas vezes, quando a espiritualidade traz uma informação sobre o nosso futuro, na sua vida pode acontecer isso, vai acontecer aquilo, eles estão prevendo o futuro, então meu futuro já está escrito. Não, eles só estão vendo o que você está fazendo. E já estão prevendo o que pode acontecer com base nas suas atitudes. Eles estão vendo o que nós estamos plantando. E eles, né, obviamente, imaginam o que vai ser colhido desse plantio. Então, não precisa de que o meu futuro esteja escrito para eu ter uma ideia do que vai acontecer se eu estiver atento ao que eu estou plantando hoje. Nós que ainda estamos engatinhando na nossa evolução, temos muitas vezes dificuldade de estar atentos a esse plantio, apesar da gente já ter, né, uma certa condição, a gente já podia estar um pouquinho mais atento, mas nós temos essa dificuldade. A espiritualidade não, ela vê com mais clareza. Então, para ela está muito óbvio, ela vai colher isso, porque está plantando isso. Então, entendam que a profecia é algo mais simples do que parece, mas acontece. Então, a gente não pode também levar a ferro e fogo e dizer, como a nossa vida não é escrita, nós temos o livre-arbítrio, então todo mundo que fala que a espiritualidade trouxe alguma coisa do futuro, isso é um farsante, isso é mentira. Não, gente, isso acontece. Isso acontece porque eles têm acesso a informações que nós não temos e eles têm uma visão mais ampliada do que a nossa.